Olá pessoal, boa noite. Vou fazer a leitura das operações de hoje, né, dia 1º de dezembro. Começando o mês forte, né? O mercado fez outra, né? Eu vou falar um pouco sobre aquela marcação de liquidez, né, que nós fizemos ontem, né, no final da análise lá, né, que era essa daqui, né? Nós estamos falando do dia 30, né? Era essa marcação aqui, essa aqui, tinha uma aqui, né? E eu marquei acho que outra aqui para trás para poder exemplificar, né? Que eu estou sempre marcando aquilo que o mercado está atrás, que é a liquidez, né? Então, na data de ontem, ele fez esse movimento. Vamos passar lá pelos 50, passar pelos 50 minutos primeiro, para a gente ver que a gente continua no mesmo cenário, né? Continua naquela mesma levada, no mesmo impulso. O mercado sobe, vai quebrando a estrutura, aqui amarrou, fingiu que ia descer, né? Não desceu, abriu com gap, ou seja, tá pura sabotagem, né? Então a operação hoje foi pelos 2 minutos, sempre olhando 5. Não passei pelo 25 nem pelo 10, né? Hoje foi só os 2 minutos direto. Eu nem olhei os 50 porque ainda tinha como memória o que aconteceu no dia anterior. Tá? Então o mercado, na data do dia 30, né, que foi a data de ontem, fez esse movimento aqui, né? Eu não vou contar essa acumulação aqui de liquidez para a estrutura ficar melhor desenhada, tá? Então vou pular ela. Então o mercado fez isso aqui, ó. Vou jogar até para cá, tá vendo? É o fundo. E aí rompeu, né? Aqui já começa aquilo que eu falei no final da aula, né? Que eu ia mostrar uma coisa para vocês, tal, que ia fazer outro vídeo, só que eu fiquei cansado pra caralho e aí não deu para fazer isso, tá? Então aqui, quando ele rompe esse boss, tá vendo? Quando ele rompe esse boss, o que tem que acontecer para o movimento ficar saudável? Ele tem que corrigir pelo menos 50%. Quando isso não acontece, quando isso acontece, o ICT ele chama de indução. Então ele induz, né? Ele induz de alguma forma o varejo ao erro, né? E também no livro aquela apostila que eu estou sempre lendo, falando para vocês, Mike, que aquilo ali é uma bíblia do Smart Money. Acho que ele traduziu, não sei. Talvez ele tenha traduzido tudo que o ICT falou, né? Trouxe para a leitura do Brasil e aí criou a apostila. Eu não sei como é que foi, mas assim, a apostila é muito bem estruturada. Vale a pena é, a gente ler aquela apostila ali. Pegar 2, 3 páginas no dia, ali tem muita coisa importante. Inclusive é, isso aqui que aconteceu foi uma coisa que eu li lá também, né? Então, então o que acontece? Ele tem que corrigir 50, né? Para não perder o foco. Tentar fazer o vídeo rápido também. E aí, quando ele acha esse topo, né? Teoricamente ele tinha que vir até aqui, que seria mais ou menos os 50%, tá vendo? Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele faz o inducement. Então aqui, ó, o que eu fiz? Peguei a Fibo, puxei lá do fundo e fui até esse topo aqui. Quando isso? De manhã, quando eu estava estudando o mercado anterior para saber das possíveis coisas que poderiam acontecer. Então, quando eu faço isso, vocês reparam que não tem, ele não volta nos 50%. Ele não volta, ele para no meio do caminho, né? Ele trava ali o movimento, né? Eu vou lembrar, depois eu vou, quem quiser, né? Eu lembro eu posso ver qual é a página da apostila que ele fala sobre esse movimento. Inclusive, o movimento que ele mostra na apostila é muito parecido com esse aqui. Né? Ficou até meio que uma memória fotográfica daquilo que eu estava estudando, né? Que eu estava lendo. Né? Então, ele faz esse recuo, mas ele não faz aqui, os 50. O certo é 50 para mais. Aqui, 50, 60% para ele poder continuar. Só que ele não faz isso aí. Quando ele não faz isso aí, ele faz o inducement. O que ele diz sobre esse inducement? Que é um ponto aonde eles marcam e que brevemente vão buscar, porque ali tem liquidez.
Tá? Isso é o que a apostila fala. Né? Então, com essa teoria na cabeça, né? Na parte da manhã, depois de ter feito essa leitura, eu ainda continuei desenhando o gráfico, né? Acompanhando o movimento, né? Para ver se ele... Aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Aqui, ó. Veja que aqui, nesse daqui, nesse movimento aqui que ele quebra o bode, tá vendo? Ele corrigiu os 50%. E aí ele toma, faz a outra pernada. Aqui, ele corrigiu 50%. Aqui, ele não corrigiu. Ele induziu, mas não corrigiu. Tá? Mas lá na frente a gente vai ver o que isso ocasiona, né? E se você estiver atento a esse movimento, dá para pegar uma bela operação com o alvo, que foi o que aconteceu hoje. Eu vou só fazer essa FIBA ali só para não ficar a dúvida, né, do potencial. Vou até pegar essa aqui mesmo. Ó. Vou pegar essa mesma FIBA aqui. Ó. Topo, o fundo. Ah lá, como é que ele corrige 50%. Ele corrigiu 50%. Né? Tá aqui. Ó. Esse é o ideal. Quando isso não acontece, o fundo, que é feito uma indução, ele vai ser rompido. E foi. Né? Fechar aqui. Beleza, fiz esse estudo prévio. Né? Tinha as minhas liquidez marcadas. Daí então o mercado abre. O que eu tenho aqui em cima? Né? Aqui o dia anterior. Aqui o dia anterior. E aqui o dia 1º de dezembro. Quando o mercado abre, ele já abre com gap de alta. Ele já abre com gap de alta. Estopando e capturando a liquidez. Então ele já abre com a captura de liquidez. Entendeu? Então ele já abre com muito stop. Com muito dinheiro, pô, aprisionado. Aqui. Ó. Era um topo. Tá vendo? Que não tinha sido rompido. Que tinha dinheiro. Bastante dinheiro. Né? De venda, de vendedores. Acreditando que o preço daí era para baixo. E o mercado já abre, aprisiona. Então o mercado abriu, né? Eu fiquei de olho nesse movimento. Me deu vontade de fazer uma operação à moda que eu fazia antigamente, né? Pela leitura do candle de 2 minutos. Que o que era? Eu fazia assim, ó, por exemplo, ó, tem os 2 minutos, né? Então quando o mercado fica travado, assim, ó, ele subiu, voltou, voltou, subiu, subiu, voltou. Aí voltou aqui, aí ele desencadeou. O que acontece ali? Todo mundo que comprou aqui, nesse fundo aqui, assim que ele abriu o gap, na abertura, realizaram aqui. Eles realizaram aqui. Aí o preço cai. Se o preço cai, aonde está o melhor local para eles recomprarem? Aqui, quando perde o fundo. Já que eles realizaram aqui, né? E aí ele faz de novo. Sobe. Onde é que é melhor para eles comprarem? Nos fundos. E realiza. Tá vendo? Só que o que acontece? Essas tentativas do preço subir, elas não são bem vistas. Por quê? Porque não tem força. Ninguém quer comprar esse topo. O mercado já abre num topo para cima. Entendeu? Então, quando ele abre num topo para cima, quem é que está disposto a pagar um preço tão caro assim no dia? Né? Só se o cara fosse, porra, tá kamikaze. Né? Então, assim, o play tá kamikaze, o preço já abre rompendo o topo e já tá alto pra caceta, né? É difícil os caras comprarem. E aí vem a leitura do volume. Vamos lá no volume. Deixa eu fechar aqui. Ó, vou pegar o volume. Ó, eu pego essa linha em X para olhar o volume lá embaixo. Ó. O primeiro candle alto. Volumoso, beleza. O segundo candle de rejeição já caiu. Foi lá em cima, mas perdeu as forças. O terceiro caiu mais ainda. Tá vendo? Fizeram um esforço enorme, mas não teve resultado. Desculpa, não teve resultado. O quarto candle, aí o volume caiu mais ainda. Só que esse quarto candle, ele faz um movimento, né? Um movimento diferenciado. Né? Dá para perceber aqui na leitura. Vamos lá. Olha o movimento que ele faz. Subiu, ele quebra fundo, dessa vez com vontade. Dessa vez ele apresentou vontade de quebrar o fundo. Dessa vez ele apresentou
é, uma estrutura diferente e fácil de perceber. Isso pelos 2 minutos, né? Porra, como fácil de perceber? Aqui, ó. Repara que o candle tá subindo e descendo. Sobe um, desce outro, sobe um, desce outro. Só que nesse quarto candle, isso não acontece. Ele cai e depois cai de novo. E depois cai de novo. Ou seja, já começou a apresentar é, uma vontade maior do preço cair. Quando ele perde esse fundo e faz esse movimento, o que, que eu faço? Faço o que eu faço todo dia. Pego a Fibonacci e vou ver onde que é a zona de ouro, a Gold Zone, né? A Gold Zone. Então eu pego aqui, ó, vou lá em cima, né? Esse aqui é clássico, cara. Vou lá embaixo, ó, olha onde é que tá a Gold Zone, né? A Gold Zone é essa área aqui, ó, 79, aqui, essa é a Gold Zone, tá? Entre os 79 e os 50%. Desculpa, pessoal. Então, quando ele faz isso, eu reajo ao preço. Já que ele fez dois candles fortes, né, caindo depois de sair daquela lateralidade, eu tenho que reagir. Aí eu entro com a venda. Entrei com a venda aqui, o stop estava barato pra caramba, né? Era um stop que valia o risco, né? Mesmo que depois cara, os caras decidiram estopar. Cara, olha o valor desse stop. 81 pontos. Eu não dava nem 100 pontos. Então a tomada de risco aqui se fez necessária, porque o stop era super barato, meu stop é 150, ele estava lá para cima, ele estava lá em cima, bem mais lá em cima, então eu entrei com a venda aqui. Essa aqui foi a minha primeira venda. Entrei com a venda aqui, nesse topo aqui. É engraçado que a gente do Smart Money, né, a gente opera contra no contrafluxo às vezes, né? Porque o candle tá subindo e a gente tá vendendo. Mas é isso aí. É o que funciona, né? O candle vai ali, né? Pega a minha ordem e desce com ela. Beleza. Eu pessoalmente, né, não quis sair no fechamento do gap. Por quê? Porque o preço ele não reagia. Se eu visse que houve uma reação perto do gap, no fechamento dele, talvez eu tinha zerado. Mas eu fiquei observando, falei, cara, a- o preço não está reagindo. Eu vou deixar. Aí deixei o preço ir. Por que, que eu deixei o preço ir? Porque como ele começou a se aproximar dessa área, dessas áreas aqui, ó, olha o que tinha aqui, ó. Tinha liquidez pô, de compra. Então era provável que ele fizesse o rompimento dessa liquidez, né? E quando eu dei o de zoom no meu gráfico, né, para ver até onde poderia ir, eu lembrei disso aqui. Eu falei, porra, será que eles estão vindo buscar isso aqui? Será que aquilo que eu li lá no livro funciona? E funcionou, pessoal. Ele funcionou e muito bem. Porque ele vem perdendo aqui força, ele chega aqui, ó, vem, sente esse recuo aqui, tá bem aqui, ó. Quando o preço tentou reagir, ele sentiu essa volta aqui e aí derreteu. Aí eu fui deixando. Aí eu fiz a saída onde? Fiz a saída justamente, dessa vez eu não falhei, né, que na outra eu dei mole. Justamente aqui, nesse fundo aqui. Aí aqui eu zerei, tá? Então essa aí foi a primeira operação do dia, né? E depois começou a ficar ruim lá no trabalho também, e aí eu não consegui dar prosseguimento, tá? Então essa primeira venda ali, que foi uma venda boa, foi uma venda boa pra caceta, né? Ela deu em torno aqui, ó, de 700 pontos, 770 e pouco. Aí eu zerei. Zerei, aí continuei o dia, normal, porra, tava satisfeito pra caralho. 15 minutos. É foda fazer vídeo curto, cara. Um dia ainda vou aprender. Aí depois eu fiquei observando o mercado. Toda essa sacanagem aqui, ó. Isso aqui é muita sacanagem. É muita sacanagem. Tá vendo? Os caras botam todo mundo vendido e depois vem subindo, subindo e raspando todo mundo. Faz isso aqui é demais. Quando a gente consegue enxergar isso aqui, ó, olha esse movimento aqui, ó. Olha o volume que dá esse movimento. Tá vendo? E é um movimento que ele rompe o topo.
Ele é um movimento que rompe o topo. Desculpa. Aqui, ó. Ele é um movimento que vai lá, dá uma testada, não rompeu, só que depois ele rompe. Tá vendo? Depois ele rompe. Então, se ele rompeu, né, e ele fez esse boss aqui, ó. É um boss, galera. Isso aqui é um boss, né? Quer dizer que ele vai dar continuidade. Isso aqui é só uma indução. É só uma indução. Você vê que aí cai naquele mesmo coisa. Aqui, ó. Não tem o nosso boss aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele não faz esse boss? Deixa eu desenhar melhor para você ver que aqui aconteceu outra indução que leva todo mundo ao erro. Ó, ele fez esse boss aqui, ó. Ó. Se ele fez esse boss, o que é saudável? É saudável que ele corrija, né, pelo menos 50%. Ele corrigiu 50%? Só de olhar ali, você já vê que ele não corrige 50%. Ó, quer ver? Aqui, eu vou botar preciso, ó. Ele não corrige. É pouco, é muito pouco, é uma coisa surreal. Lá mesmo no livro fala que, assim, é um movimento estratégico. Que deve ter o quê? Uns 20, sei lá, 10 pontos. Nem sei, 5. Não sei, eu sei que ele não corrige. Se você for jogar melhor o movimento, seria esse fundo aqui, ó. Aí sim ele corrigia. Só que não. A consideração que eles foram foi esse fundo aqui. Que esse foi o fundo do movimento. Fundo, fundo. Reação, subiu. Tá vendo? Então, eu joguei aqui pra cima, tá errado. Aqui, ó. Eu acabei botando errado o lugar. Ó. Ele não chega a corrigir. Ou seja, isso aqui, né? Isso aqui tem grande chance de ser um alvo para um trade de venda. Porque provavelmente eles vão vir aqui. Sacou? Tá, e foi a primeira operação, foi aquela lá. A segunda aqui que eu fiz. Eu fiz isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele rompeu esse topo aqui. Ele rompeu esse topo aqui. E sentiu de novo. Ó. Sentiu de novo. Quando eu olhei isso aqui, eu lembrei disso aqui. Falei, pô, os caras estavam batendo. Será que realmente vai deixar passar? Né? Depois de fazer essa pernada e fazer uma volta em via, vai passar direto? Será que passa direto? Aí o que eu fiz? Fiz outra venda aqui. Em que momento que eu fiz a venda? Quando ele perdeu isso aqui. Ele perdeu isso aqui, né? Aí eu fiz a venda aqui próximo. Se eu não me engano, acho que deu 200 pontos. Mais ou menos isso aí. Foi a minha segunda venda. Aqui eu já estava em casa também, né? Vamos ver quanto que deu. É que essa mãozinha aqui é um saco. Ó, foi isso mesmo, 200 pontos. Aí eu fechei o dia. Fechei o dia, deu 900 pontos. Foi ótimo, foi bom, né? Foi dentro do Smart Money. Não teve invenção, né? Busca estudar, assim, dá uma papirada no Google mesmo, né? Ou quem tiver apostila nesse tipo de movimento aqui, ó. Que era o movimento que eu ia falar pra vocês ontem, só que eu fiquei cansado, né? Não deu pra fazer. Hoje tô cansado pra caramba, tô fazendo vídeo deitar na cama. Mas assim, não vou deixar de fazer porque isso me ajuda, né? Me ajuda e ajuda vocês também, né? Beleza, pessoal? Boa noite aí. Obrigado aí. Semana foi maravilhosa. Tomei um loizinho no. Quando que foi? Acho que na terça-feira, mas foi bem pequeno. Mas a semana foi mega positiva. Beleza? Um abraço aí a todos. Mantenha o estudo e a disciplina.